Olá, eu sou César Barbosa e hoje irei ler um trecho da História da Literatura Ocidental de Otto Maria Carpo, do capítulo A Literatura Grega, onde ele fala sobre Demóstenes. Demóstenes nasceu em Atenas em 384 e morreu em 322 a.C. Ele morreu no exílio assim que uma guarda macedônica chegou para prendê-lo. Ele cometeu suicídio por envenenamento. Demóstenes foi contemporâneo de grandes mentes do mundo grego. Ele foi contemporâneo de Platão, de Aristóteles, de Filipe II da Macedônia e de Alexandre Magno. Com estes dois, ele teve vários embates políticos e bélicos. Ganhava na palavra e perdia nas armas. Ele fez essa oposição aos macedônios devido ser contra a unificação das cidades gregas sob o domínio macedônio. Então, Plutarco escreveu na sua obra Vidas Paralelas a biografia de Demóstenes e de Cícero, na comparação, as duas, os dois maiores retóricos, oradores de todos os tempos. E para Otto Maria Carpo, a literatura romana era de segunda mão quando comparada à grega, assim como Vigílio, o poeta Vigílio, estava na sombra de Homero, Cícero estava na sombra de Demóstenes. Demóstenes, quando criança, ele perdeu o pai e os tutores que ficaram responsáveis de administrar o patrimônio dilapidaram todo o seu patrimônio. E assim que ele cresceu, ele moveu um processo contra os tutores e ganhou. E foi a partir daí que ganhou fama de grande orador, dono de uma boa retórica. Ele nasceu com problemas de dicção, ele era gago e, apesar dos problemas de dicção, de construir ideias, ele acreditava muito na força da palavra, estudou bastante, treinou muito e conseguiu ser um grande orador, dono de uma excelente retórica. Então, leamos nós aqui o que Otto Maria Carpo diz sobre Demóstenes, um dos maiores oradores que já existiu no Ocidente. Demóstenes não tem boa imprensa. A divulgação menor e as maiores dificuldades da língua grega em comparação com a latina criaram a preferência compreensível dos séculos por Cícero. Mas, em outro sentido, também, o orador grego foi menos compreendido. A filologia histórica do século XIX não compreendeu a política belicosa de Demóstenes contra a Macedônia, nem a sua resistência contra a unificação da Grécia. Afinal, Demóstenes foi condenado como reacionário. Os filólogos, porém, não ousaram dar o último passo, condenar-lhe o estilo. Toda a antiguidade grega está cheia de elogios ao estilo de Demóstenes, combinação perfeita da simplicidade convincente de Lísias e da arte elaborada de Isócrates. Estilo de um homem possuidor do equilíbrio sublime de um herói de Sófocles. Estilo de último herói da tragédia de Atenas. Os filólogos de todos os tempos repetiram os elogios. Parece, porém, que são necessários conhecimentos muito íntimos da língua grega para se gostar de Demóstenes, após uma leitura de Platão, para sentir-se os recursos musicais da sua prosa. Nos grandes discursos políticos contra a Macedônia, as filípicas e as olímpicas, a simplicidade parece artificial e intencional, para arengar a massa inculta. A argumentação é sofista, às vezes insincera.
As diatribes contra os adversários políticos são ocasionalmente grosseiras. Na mais famosa das suas orações sobre a coroa, os ataques contra o rival Esquines e os elogios à sua própria atividade política são de um estranho personalismo. Os personagens de Sófocles não falaram assim, mas não falaram assim porque ainda estavam identificados o mito e a cidade, ao passo que agora só havia identificação entre os interesses de Atenas e a situação pessoal de Demóstenes, oposicionista isolado contra uma assembleia de politiqueiros vendidos. O personalismo de Demóstenes tem alto sentido político. Desde os estudos de Droysen sobre a época helenística, Demóstenes foi considerado como reacionário, porque se opôs à unificação da Grécia sob a liderança da Macedônia, e essa unificação ideal de Isócrates e Esquines estava no trend da história. Só unificando-se podia a Grécia cumprir a sua última grande tarefa histórica, a helenização do Oriente, e quem se opôs a esse determinismo da história universal foi vencido como reacionário. Na verdade, Demóstenes era anti-imperialista. Os planos de expansão oriental preocupavam-no menos do que o nível ético e político da civilização grega. A sua luta contra Esquines e os outros pacifistas macedonófilos era a luta contra uma quinta coluna ateniense. O seu personalismo violento baseava-se num alto ideal mortalmente ameaçado por interesses diplomáticos e comerciais. Demóstenes dominava todos os recursos dos demagogos populares. Demóstenes dominava todos os recursos da retórica, desde a simplicidade de Lísias e os artifícios de Isócrates até os truques dos demagogos populares, para pregar resistência contra os muniquistas da época. Nem sequer a unificação das cidades gregas sem a Macedônia o atraiu, porque esse programa, comparável ao ideal dos nacionalistas burgueses do século XIX, ameaçavam a multiformidade da civilização grega. Neste ponto, também, Demóstenes nos parece defensor da verdadeira civilização europeia. Em 330, quando proferiu o discurso sobre a coroa, já estava vencido. Tinha todos os motivos para denunciar no adversário o inimigo desmascarado da pátria, que já sobrevivia apenas no espírito de Demóstenes. Lidos assim, os seus discursos, cheios de eloquência retumbante e argumentação menos escrupulosa, destinados a ouvintes que não o compreenderam, esses discursos revelam-se como documentos de alta sabedoria política. Por isso, talvez, foi Cícero preferido por séculos na Renascença e do Barroco, épocas sem verdadeira eloquência política, mas Demóstenes foi modelo confessado dos dois Pittes de Burke, Fox Sheridan, Kane e Brum. Para compreender Demóstenes, é preciso respirar num dia de grande debate sobre política exterior, o ar da Casa dos Comuns. Mas na prosa dos oradores ingleses não ressoarão como em Demóstenes os acordes sombrios que acompanharam o coro final da tragédia grega. Depois do suicídio de Demóstenes, a retórica grega já não terá sentido.